Bem-vindo ao Momento da Saúde, aqui no programa Encontro com a Vida. Nossa mesa já está posta para receber você para uma conversa muito amistosa, agradável, falando sobre saúde. E esta semana está conosco o Dr. Otávio Cutrim. Dr. Otávio, muito obrigado, por sua disposição em nos atender mais uma vez. Dr. Otávio é médico psiquiatra, especialista em transtorno de humor, também em álcool, drogas e psicotrópicos, mestre em gestão de saúde pela Must University, lá na Flórida, nos Estados Unidos, professor universitário e youtuber nas horas vagas. Qual é o seu canal no YouTube? Dr. Otávio Cutrim. Dr. Otávio Cutrim. Isso. Então coloca lá, já aproveita para seguir o Dr. Otávio lá também, com as dicas que ele vai trazer para nós. Vamos falar sobre um tema hoje que eu acho bem interessante, né? Que é o transtorno de personalidade. Às vezes você encontra uma pessoa, hoje ela está de um jeito, amanhã está de outro. Isso caracteriza um transtorno de personalidade ou o que de fato caracteriza quem tem esse transtorno? Então, nós temos que partir do início de conhecer primeiro o que é personalidade, porque senão eu vou achar que toda variação de humor eu tenho um transtorno e o marido vai falar para a mulher, ó, você tem algum problema. Uhum. Primeiro eu preciso compreender que personalidade é algo que caracteriza psicologicamente qualquer ser humano. É a maneira de eu agir, de eu pensar, de eu lidar com as emoções. Isso é personalidade. Mas só que quando essas personalidades elas começam a variar, aí eu vejo que eu tenho um problema. Por quê? A personalidade, quando ela tem uma patologia dentro da personalidade, da minha forma de agir, da minha forma de pensar, da minha forma de expressar, aí eu tenho subtipos dessas. E aí nós podemos citar alguns que são mais comuns. Transtorno de personalidade borderline, é aquela pessoa que a emoção sempre é a flor da pele, é tudo muito intenso, mas só que é de maneira repentina. Tem aquele transtorno de personalidade narcisista, e a pessoa falou, narcisista, você acha que é sempre o melhor, quer sempre ser o melhor. Tem outro que é o esquizoide, a pessoa ela se esquiva em algumas situações. Tem aquele outro transtorno de personalidade em que a pessoa ela quer evitar, é o transtorno evitativo, ela não gosta de estar com ninguém, ela não quer falar com ninguém, parece que tem um problema social e alguns até falam, essa pessoa é autista, mas só é um transtorno de personalidade. Então esses transtornos de personalidades, eles acontecem por quê? Porque em algum momento da vida, o indivíduo ele teve algum gatilho que causou isto, que já tinha de certa forma um fator genético associado, mas precisava de um gatilho para começar a acontecer. Sempre haverá um fator genético associado a esses transtornos? Sempre tem um fator genético, mas só que esse fator genético ele é apenas 5%. São os fatores ambientais que vão determinar... Vão fazer florescer o fator genético. Isso mesmo. É tratável os transtornos? Como é que se trata isso? Parte de psicoterapia é muito importante e a medicação neste caso, primeiro são casos crônicos. O que acontece? Quando eu entro com medicação, eu vou entrar com medicação para controlar. Às vezes a pessoa fica muito irritada, fica com um humor muito variado, então fica muito instável, fica ansiosa, sai da ansiedade, vai lá para aquele momento depressivo, episódio depressivo, então o remédio serve para isso. E a terapia serve para a pessoa se conhecer. Cura? Não, crônico. Então, uma pessoa que desenvolveu um transtorno tem que ser tratada a vida inteira. A vida inteira. Não vai se livrar dele. Não, ela pode estar estabilizada, ela vai viver estabilizada, mas pode ter momentos que essa estabilização acaba devido a algum gatilho. Agora, esses transtornos só podem ser tratados são medicamentosos o tratamento ou não? Não, nem todos. Nem todos, né? Às vezes, a simples psicoterapia já mantém a pessoa estável. Estável. Mas o profissional de saúde é indispensável nesse quadro. Indispensável. Então. Olha aí, você percebe alguém com transtorno de personalidade na família? Você talvez passa por isso? Então buscar uma ajuda profissional para você equilibrar essas coisas e viver bem. Doutor Otávio, muito obrigado por suas dicas de hoje. Esperamos amanhã aqui, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom, então amanhã a gente espera. E você fique agora com o momento da oração intercessora com os nossos pastores. Muito obrigado, pastor Arilton. Estamos aqui novamente juntos nesse momento especial de oração. Tem sido uma bênção poder compartilhar a semana inteira com você aqui. Já estamos no meio dela, estudando a palavra de Deus e reservando esse momento para orarmos, abrir o coração a Deus. É um momento muito especial.
Queridos, hoje é quarta-feira e eu gostaria de estender um convite muito especial para você. Todas as nossas igrejas estarão abertas hoje. E para que você encontre uma igreja mais perto de você, tem um site, Encontre a Igreja, está aparecendo aí na tela, para que você acesse e possa encontrar uma igreja que fique aí próxima, no seu bairro, quem sabe até na sua rua. Você é muito bem-vindo. Seja bem-vindo e esteja conosco hoje à noite em nosso culto de oração. Temos aqui algumas mensagens dos queridos que nos mandam as mensagens e assistem os nossos programas aí todos os dias pela manhã. Temos aqui a Francisca Honorato, ela diz assim, olha, bom dia, irmãos, que Deus nos abençoe e nos dê a paz. E ela deseja isso a todos, amém, querida. Muito obrigado pelo carinho e obrigado porque você tem assistido aí e estado conosco. A Eliane Silva diz assim, ó, glória a Deus, que venha a nós o vosso reino. Amém, querida, esse é o nosso desejo também. A Carmelita da Silva diz assim, olha, bom dia, querido povo de Deus. Continuemos em oração uns pelos outros, pois muita oração, muito poder. Nosso Deus é poderoso. Eu acredito muito nisso. Louvado seja Deus, querida, pela sua vida e obrigado por estar nos assistindo aí, participando conosco. A Maria Clécia diz assim, bom dia com Jesus Cristo, bom dia pastores, que Deus nos abençoe sempre, amém, bom dia querida, bom dia para você, bom dia a todos aí que nos assistem. A Cláudia nos diz assim, olha, Deus nos abençoe, amém, esse é o nosso desejo para todos os nossos queridos aí. E por último aqui o Miguel diz assim, olha, bom dia abençoado povo de Deus. Um bom dia para você, essas são mensagens que vocês nos enviam aqui e ficamos muito alegres e felizes em receber a sua mensagem. O texto dessa manhã, desse momento de oração que eu gostaria de compartilhar com você está em Mateus capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Diz assim, ó, peçam e será dado, busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Muitas vezes nossas orações não são atendidas por um único motivo. Nós não fazemos as orações. Nós não clamamos a Deus, nós não buscamos. E o convite desse momento de oração especial dessa quarta-feira é para que você clame a Deus. Ah, mas eu orei uma vez e Deus não ouviu. Peça, clame. A Bíblia diz, o texto está dizendo, peçam e será dado, busquem, clamem ao Senhor. Ore, querido, eu quero fazer esse convite para você. Ore, clame a Deus até que alguma coisa aconteça. Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus que nos ouve. E olha que privilégio, você falando com o Criador do Universo. Ele colocou essa ferramenta poderosa em suas mãos. Por que não usá-la? Querido amigo, eu faço esse convite logo cedo pela manhã. Busque a Deus em oração, clame a Ele e Ele ouvirá o seu clamor. Vamos conversar com Ele agora? Feche os seus olhos. Querido Deus, às vezes, Senhor, não abrimos o nosso coração a Ti. Às vezes escondemos os nossos anseios. Mesmo o Senhor sabendo de tudo, nós tentamos esconder. Mas, Senhor, nós queremos ter um relacionamento bem próximo contigo. Nós queremos, de fato, ser sinceros. Nos ajuda, Senhor, a clamar, nos ajuda a pedir. Não nos deixa desistir dos pedidos, das orações. Nós queremos ser resilientes, entendendo que o Senhor pode realizar todas as coisas. Tem misericórdia de nós, pelo tempo que, de alguma forma, esquecemos de Ti ou deixamos de orar. Queremos ter uma vida de oração. Nos ajuda, Senhor. Entregamos os pedidos de todos os nossos queridos telespectadores em Tuas mãos. Abrace a dona de casa que está agora nos assistindo. Abrace também aquele querido que já saiu, está no ônibus indo ao seu trabalho. Abrace aquele querido que também está no seu trabalho e consegue nos assistir. Senhor, tem misericórdia de todos nós. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos agora ao momento do estudo da Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série muito especial falando sobre o maravilhoso Jesus. Começamos lá do Éden, quando Jesus participou da criação de todas as coisas. Depois fomos para o Antigo Testamento, o Santuário, chegamos no Novo Testamento com a encarnação de Cristo, seu batismo, seu ministério na Galileia e hoje nós chegamos a um tema muito especial, Jesus no Calvário. Hoje vamos estudar sobre esse momento de Cristo, onde Ele entrega a sua vida em prol da humanidade.
aquele sacrifício feito pela humanidade há quase 2000 anos atrás, mudou completamente a história. É por isso que hoje nós falamos antes e depois de Cristo. Assim dividimos o calendário. Tal o significado da morte de Jesus por todos nós. Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse importante tópico. Mas antes, eu queria convidar você para nós orarmos, pedindo a bênção do Senhor para estudarmos a sua palavra mais uma vez. Ora comigo? Pai Celeste, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez na Tua presença. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito esteja ao nosso lado de cada amigo, cada amiga que separou esse tempo para aprendermos mais da Tua palavra. Venha, Pai, nos ajudar, nos abençoar. Dai-nos, Senhor Deus, sabedoria e força. Dai-nos a luz do Teu Espírito e nos ajude em nosso preparo para os céus. Oramos em nome de Cristo. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Nós vamos agora estudar esse tópico tão especial. Vamos voltar um pouquinho ao Gênesis? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que o homem foi formado do pó da terra. Depois de moldar esse boneco de barro, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. O livro de Gênesis nos ensina de que nós não temos uma alma como muitos pensam. Nós somos uma alma. E quando a pessoa morre, a alma deixa de existir. Agora, Deus, ao criar o ser humano, Ele esperava que o ser humano vivesse eternamente. Fomos criados para isso, para viver eternamente. Deus nunca planejou que o homem morresse. Infelizmente, o pecado entrou nesse mundo e interrompeu temporariamente os planos de Deus. E por que eu digo temporariamente? Porque o plano de Deus não falha. Foi estabelecido um processo para que o homem fosse resgatado do seu pecado. Esse processo, esse plano, nós chamamos de plano da salvação. Então Deus, Ele, através de Cristo, resgataria os seres caídos. A morte que veio como um resultado da desobediência de Adão e Eva precisava ser agora compensada por outra morte. E só a morte do Filho de Deus poderia garantir uma segunda chance aos seres caídos. Aonde Adão falhou, Cristo não poderia falhar. Então nós vimos no nosso último encontro que durante o ministério de Cristo, ele foi severamente tentado por Satanás. Mas ele venceu todas as tentações. E como ato culminante, ele então daria sua vida em resgate da família humana. Em Gênesis 3, verso 7, nós temos ali uma tentativa humana de resolver o problema do pecado. É dito que depois da transgressão, Adão e Eva perceberam que eles estavam nus. Essa expressão nu, no Gênesis, ela quer dizer que eles estavam agora semelhantes à serpente. Porque a serpente, ela é a originadora do pecado. E ao cometerem o pecado da desobediência, comendo do fruto proibido, Adão e Eva ficaram iguais à serpente. Eles agora pecaram, desobedeceram. E a primeira consequência da desobediência de Adão e Eva foi o medo. É por isso que em Gênesis 3, 8 a 10 nós lemos: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Porque estava nu, ou seja, agora ele era semelhante à serpente, porque ele havia desobedecido a Deus, ele teve medo, essa foi a primeira consequência do pecado, e o ser humano foge de Deus, ele se esconde. Você percebe que essa atitude de Adão, ela continua até os nossos dias? As pessoas vivem fugindo de Deus. Algumas querem relutar na existência dele. Se declaram ateias, não querem saber de Deus, acham que podem tocar suas vidas sem o seu Criador.
Outras duvidam da sua existência, até blasfemam contra Deus, acham que podem viver todos os seus dias sem buscar ao Senhor. Mas todo ser humano, em algum momento, cedo ou tarde, vai perceber o quão essencial é Deus em sua vida. Eu espero que na sua experiência pessoal você não seja destes que estão fugindo de Deus. Pelo contrário, que você esteja permitindo-se ser alcançado. E eu digo isso porque não é você que vai em busca do Senhor, é Ele quem vem em busca de todos nós. Você não encontra Jesus, Ele não está perdido. É Ele que encontra você. E quando a gente dá essa oportunidade, Ele nos encontra, Ele nos alcança. O fato de você estar parado agora assistindo esse programa, que fala sobre Bíblia, que fala sobre Jesus, é um forte indício de que há uma obra do Espírito de Deus no seu coração. Esta obra, se você permitir, ela vai crescer mais e mais, até você se apaixonar completamente pela pessoa de Jesus. E quando nós nos apaixonamos pela pessoa de Cristo, nós entendemos o seu grande amor e queremos também retribuir a esse amor. Esse plano da salvação, esse amor de Cristo demonstrado no Calvário, foi prefigurado para as pessoas que viveram no Antigo Testamento através da morte de animais. Em Gênesis 3:21, foi dito que Adão e Eva eles fizeram uma veste com folhas de figueira, mas Deus preparou agora uma veste com peles de animais. Ou seja, para cobrir a nudez de Adão e Eva, um animal teve que morrer lá no santuário. Essa vestimenta, esta pele de animal que foi morto para cobrir a nudez do primeiro casal, representa a justiça de Cristo, como o único meio de cobrir o nosso pecado. Então, a nossa pecaminosidade, ela só pode ser resolvida com a veste da justiça de Cristo. Então, Cristo deveria vir e morrer em nosso lugar. A primeira promessa feita a Adão e Eva já falava a respeito disso, lá em Gênesis 3, verso 15. Nós entendemos esse texto como Jesus morrendo na cruz para esmagar a cabeça da serpente. Então, uma inimizade seria colocada entre Adão, Eva e a serpente. Esta inimizade, a vinda de um Messias, seria para romper os laços de afetividade entre o homem e o pecado. Então, pelo pecado, Adão e Eva se tornaram semelhantes, amigos da serpente. Agora Cristo viria para causar inimizade, para romper essa semelhança. E isso só pode acontecer quando nós somos revestidos pelo manto puro da justiça de Cristo. Então a pele daquele animal morto lá no Éden apontava justamente para o ato vicário de Jesus dar a sua vida e através da sua justiça, ou seja, uma vida completa sem pecado, uma vida de perfeita obediência à lei de Deus, agora ser creditada ao ser humano pecador. Então, a única forma que Deus tem para salvar o ser humano, e esta forma não muda, é através de Cristo. Adão e Eva entenderam isso, quando eles foram vestidos com a pele daquele animal. E hoje nós entendemos que quando nós rendemos nossa vida a Cristo, nós somos transformados. Por quê? Porque a justiça dele nos é imputada. Em outras palavras, nós que merecíamos a morte, agora temos direito à vida eterna. Assim, a morte de Cristo era a solução divina para o problema do pecado, que exigia a morte do transgressor. E para que o Evangelho, para que esta boa notícia fosse anunciada, Deus orientou que um santuário fosse construído. Esse santuário, como nós já estudamos aqui dias atrás, falava do plano da salvação. Então, tudo no santuário apontava para a obra do Messias. Nós lemos em Levítico o seguinte: da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for do gado, oferecerá um macho sem defeito.
ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes, descendentes de Arão, trarão sangue e o derramarão dos lados do altar, que está na tenda, ou na entrada da tenda do encontro. Ou seja, ficou muito claro de que esses animais que morriam, eles apontavam para um Messias vindouro. O fato de se colocar a mão sobre a cabeça do animal representava que o pecado estava saindo do pecador para o animal. E uma vez o animal morto e o sangue entrando no santuário, o pecado ia para o santuário. O pecador ficava livre da culpa e agora o santuário deveria passar por um processo de purificação. Essa morte dos animais apontavam para a morte do Messias. É por isso que em João 29, João Batista declarou: eis o Cordeiro, ou vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Cristo pode tirar o pecado do mundo. E a vinda do Messias foi prefigurada por todos os serviços que aconteciam lá no santuário. Então, o santuário terrestre era o Evangelho em símbolos. Cada cena, cada oferta, cada ritual, cada móvel, cada cerimônia, tudo apontava para a vinda do Messias. Dê uma olhadinha comigo nesta imagem do santuário. Aqui você tem os dois compartimentos, o Santo e o Santíssimo. No primeiro compartimento haviam móveis, um altar de incenso que era queimado, uma mesa com os pães da proposição e um candelabro com 7 lâmpadas. Tudo apontava para Cristo. O candelabro com 7 lâmpadas, Jesus como a luz do mundo. A mesa com os pães da proposição, Jesus como o pão da vida. E o altar de incenso, aonde o incenso era queimado, ele representava as orações dos santos que sobem a Deus. E no Santo dos Santos, você tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é símbolo do trono de Deus. E sobre a Arca da Aliança estava a tampa, que era chamada de propiciatório. Esse propiciatório, ele também apontava para Jesus. É por isso que Paulo vai dizer que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, entre a lei de Deus quebrada pelo homem e a santidade divina manifestada pela Shekinah, estava a tampa da arca, o propiciatório, que apontava para Cristo como nosso mediador. As pessoas do Antigo Testamento entenderam isso. Tudo o que havia no santuário apontava para Jesus e eles compreendiam isso. Por isso que através de cada festa, cada cerimônia, cada ato no santuário, a vinda de Cristo era anunciada. Os móveis que ali estavam. Quando chegamos no Novo Testamento, depois da morte de Cristo, Pedro então vai escrever: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Para Pedro, estava muito claro de que aqueles animais que morriam no santuário, de fato não tinham poder para salvar o pecador, mas eles apontavam para aquele que tem o poder. Então o sangue de animais não podia salvar, mas o precioso sangue de Cristo, derramado no Calvário, poderia salvar a todo ser humano. Esta é a verdade e a beleza do Evangelho. Assim como os animais morriam, sem ter cometido o pecado, sem ter culpa, Jesus, o imaculado Filho de Deus, morreria também em nosso lugar. Amigos, o que nós temos que entender é que a morte do Filho de Deus, há cerca de 2000 anos atrás, não foi apenas pelo mundo. Jesus morreu em nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar. Jesus morreu para que você pudesse ter acesso à vida eterna. E este é o maior presente, é o maior dom que Deus pode conceder a qualquer ser humano.
O que é estranho é que as pessoas ignoram esse fato. É que as pessoas querem viver suas vidas separadas, alienadas de Deus, independentes dele, quando ele, que é amor, tem tudo para nos oferecer, tem a vida eterna para nos conceder. Jesus um dia ensinou: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que daria o homem em troca de sua alma? Em outras palavras, de que adianta você ter tudo nesta vida, tudo o que você sonhou, realizar todos os seus projetos, ter sucesso em todas as áreas, mas o teu destino é o cemitério. E o que virá depois? À luz do Evangelho, o que virá depois será a vida eterna que Deus vai conceder a todos nós. E esse tempo que nós temos para estar aqui deve ser um tempo de preparo, um tempo de entrega, de aceitação. O apóstolo Paulo nos apela: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Foi isso que Jesus fez. Ele deu o primeiro passo. Ele veio ao nosso encontro. Ele pagou o preço. Ele conquistou o direito à vida eterna. E Ele hoje coloca isso diante de você. Nós estamos tão distantes da vida eterna quanto de um sim para Deus. Quando nós, em nosso coração, de forma genuína, sincera, damos um sim para Deus, nós nos apossamos daquilo que Deus preparou para nós, a vida eterna. A palavra de Deus nos adverte ainda que nós precisamos ter a coragem de aceitá-lo. Nós percebemos de que muitas pessoas estão ignorando o fato de que Jesus deu sua vida por todos nós. O Calvário é um apelo aos nossos sentimentos embotados de que existe um Deus de amor que deseja nos salvar. A cruz de Cristo, ela apela a todos nós hoje, porque Jesus espera que diante de tanto amor, de tão grande sacrifício, o nosso coração seja tocado. E se nós não formos tocados por essa história, por esse maravilhoso amor, se nós não respondermos a esse amor, nada mais nos restará. Porque se nós não formos atraídos pelo amor, nenhum outro sentimento será genuíno para a nossa religiosidade. Só o amor desperta o amor. Quando nós entendemos o quanto Cristo nos ama, é impossível não amá-lo. Aceite agora o dom da vida eterna e a sua vida mudará completamente. Vamos orar por isso agora. Pai Santo, após haver compreendido um pouquinho mais da necessidade da Tua vinda a esse mundo e da Tua morte em nosso favor, nós queremos Te aceitar como nosso Salvador pessoal. Queremos colocar a nossa vida em Tuas bondosas mãos e queremos nos preparar para a Tua volta. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.